Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que vai fazer aqui com os nossos convidados um balanço das atividades da Prefeitura da capital nesses quase 3 anos de mandato do prefeito Marcos Alexandre, que é um dos nossos convidados de hoje. O outro, o vice-prefeito e secretário de Educação do município, Márcio Batista. Prefeito Marcos Alexandre, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite. Bom, quero agradecer, Aquivaldo, essa oportunidade, dar boa noite aos amigos que estão em casa, cumprimentar o Narciso, o Osmir e o Márcio que está aqui. E dizer, Aquivaldo, que essa é a primeira vez que eu e o Márcio participamos da mesma entrevista. Geralmente ou é o Márcio que participa, ou sou eu que participo. É o prefeito e o vice. É a primeira vez que o prefeito e o vice participam e nós estamos fazendo isso aqui em homenagem a esse programa que é líder de audiência, que trata dos assuntos sem meia palavra, né? Que quem passa por aqui é sabatinado no bom sentido. Então quero dar a boa noite a todos que estão assistindo, dizer que eu estou aqui à disposição para falar do dia a dia da nossa cidade. Obrigado. Secretário Márcio Batista, satisfação tê-lo conosco pela primeira vez. Seja bem-vindo. Peraí, o Márcio também é a primeira vez? Ele é a primeira vez. Ele é a primeira vez, né? Olha, satisfação, eu queria cumprimentar o Arquibaldo, o Narciso e o Osmir, que são iluministas, né? Sempre fazem a polêmica com muita qualidade, com muito refinamento. E esse programa, como disse o prefeito Marcos Alexandre, que eu também quero saudar, é um programa de muita audiência, que debate as questões nacionais, as questões estaduais, sem perder a questão local, o regionalismo, né? O bom é isso. E você não faça dos seus elogios uma obrigação também de eu ter que elogiá-lo, tá? Você elogia na medida em que você avalia o merecimento, o mérito da questão. Fique à vontade para isso. Mas é importante esse programa, e é histórico, porque hoje é dia do professor. Na verdade, ontem, o dia do professor. Eu imaginava que nós estávamos ao vivo. Mas eu queria fazer também essa homenagem aos educadores, aos nossos professores. Até porque nós vamos falar sobre o resultado da educação em Rio Branco, da qualidade da educação, e isso tem muito a ver com o trabalho, com o desempenho dos nossos professores no chão de cada sala de aula. E, portanto, aqui também eu queria render as sinceras homenagens da Prefeitura a esses dedicados profissionais. Obrigado. Prefeito Marcos Alexandre, há quase 3 anos de mandato, eu quero todos... inclusive a oposição o conhecem por ser um prefeito atuante, um homem trabalhador, e nisso o senhor desperta o respeito até daqueles que são seus adversários. Eu quero perguntar se nesse período que o senhor está à frente da prefeitura, o senhor já imprimiu uma marca nesta administração, além desta, de ser uma pessoa muito ativa, um administrador competente, que dá conta do recado, que atende a demanda da população. Olha, Aquivaldo, Osmir, Narciso, quando a gente assumiu, e durante a campanha mesmo, eu ouvia muito da população que era preciso a gente voltar às origens no relacionamento com a população. Eu acho que além de demonstrar, e vejo que o gestor ele tem que demonstrar aquilo que ele quer que aconteça numa secretaria ou numa prefeitura, porque você pode falar o dia todo, mas talvez o exemplo maior seja a sua atitude, né? Você acorda muito cedo, vai para a rua, trabalha, conversa, ouve, dá atenção, volta tarde para casa. Então, o exemplo ele arrasta mais do que as palavras, né? Mas o esforço tem sido não só para ter o prefeito como exemplo para os servidores, são quase 5.000 servidores, do qual tenho muito orgulho e gratidão. Mas o esforço tem sido para que a população tenha na prefeitura o seu parceiro. Então, eu diria que a principal marca que eu gostaria de deixar é uma prefeitura que é amiga da população, que ouve, que se relaciona, que não faz algo pensado num gabinete e chega no bairro para fazer e às vezes nem aquilo é a demanda, né? Então, acho que o que eu quero deixar como uma imagem é que a prefeitura e as prefeituras são assim, dos 3 entes da federação, é o mais próximo, Narciso, da população, é o que está no dia a dia, a prefeitura tem que dialogar, tem que conversar. Então isso eu digo para os secretários, para os diretores, para os gerentes, para todo mundo, né? Então eu gostaria muito, o esforço tem sido, o Márcio sabe disso, para que a gente converse com as pessoas e saiba daquilo que elas estão esperando e o que elas precisam do apoio da prefeitura. Ô Marcos Alexandre, eu acompanhei a atividade política, participando da atividade política durante 30 anos e há uns 10 anos eu sou um cidadão apartidário. Eu faço profundas críticas ao modelo partidário do Brasil, como o Osmir sabe. Mas você, de repente, chega à Prefeitura de Rio Branco, na
legislatura mais difícil financeiramente, politicamente, que dos últimos 40 anos. Aí eu acho, na minha impressão, Márcio Batista, que ser prefeito de uma capital deveria ser motivo de muito orgulho, ser muito prazeroso. Eu tenho a impressão que não seja prazeroso. Agora, para quem cumpre um dever, faz do dever um prazer. Essa é a minha lógica. Você tem prazer de ser prefeito de Rio Branco no cumprimento do dever que você está cumprindo? Olha, Narciso, eu tenho responsabilidade de ser prefeito. Porque, fazendo uma comparação com esse copo, você chega num bairro, o bairro tem isso aqui que falta de ser feito. A agenda do prefeito, ela, na maioria das vezes, é aquilo que falta ser feito. Porque o que está pronto, a rua pronta, a infraestrutura, o que está funcionando, você não entra na sua agenda, a sua agenda só entra um problema. Então, 90%, Osmi, da agenda de trabalho nossa é para resolver situações que ainda não foram resolvidas. Então, você não trabalha na parte boa. Quando eu sou convidado para um jogo de futebol, por exemplo, que eu adoro, ou para participar do Copão, as atividades da Secretaria de Esporte, é uma agenda prazerosa. Mas 90% das agendas é encontrando solução. Então, é claro que eu tenho que encontrar prazer nisso, encontrar alegria, porque senão a atividade você fica sem aquela vontade. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar e sei que, tratando só dos problemas, que é a maioria das coisas que a gente faz, eu vou ajudar a melhorar a vida da minha cidade. Isso me dá prazer. Porque, do contrário, como você trabalha só com o que falta, se você não encontrar alegria no trabalho que você está fazendo, você não vai fazer as coisas com paixão, com coração, né? Mas esse é um exercício, Osmi, diário, porque você recebe 50 cobranças num dia e um agradecimento durante uma semana inteira. Aí você tem que se apegar nesse agradecimento para se encher de energia para continuar recebendo as 50 cobranças. Tem que ter muita tranquilidade e trabalhar, né? O Márcio Batista, é bom esclarecer para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas de qualquer maneira é bom esclarecer. Além de vice-prefeito, é secretário de Educação do município de Rio Branco. E, Márcio, eu estava vendo aqui uma revista do dia 12 de outubro agora, a revista Época, que ele, mostrando o CEP da Boa Educação, que é o município que dá mais chance na escola, e aí esse índice inclui formação de professor, as crianças fora da escola, o que dá oportunidade na escola. E o Rio Branco, para nossa surpresa, ficou em 7º lugar colocado no Brasil. Qual o motivo assim desse êxito, que eu diria um êxito, diante até da quadra de dificuldade que nós temos financeiro nos municípios pobres do Brasil? Qual foi o milagre? Como é que funcionou isso para a gente chegar nessa posição? E, aliás, um detalhe desse ranking, Osmi, é que é o único estado, a capital do norte Sim. do país entre os 10 primeiros colocados. Porque tem Palmas, mas não, Palmas é centro-oeste. Olha, o resultado que nós chegamos se traduz na última década, nos investimentos que nós fizemos ao longo desses 10 anos. Porque é importante dizer que o IOEB, ele é um mergulho mais completo no diagnóstico da escola, da realidade educacional. Nós temos o IDEB, que é um indicador do governo federal que mede aquilo que os alunos sabem em português, em matemática, no 5º ano. Que nós estamos em 5º lugar, Isso, que nós temos a 5ª melhor média do Brasil, mas ele não se prende a aspectos que são colocados aí. Aí discute-se o nível de escolaridade dos professores, e é bom dizer que nós temos 1.721 professores na rede municipal, dos quais 1.720... 95, por exemplo. 99,6% dos nossos professores tem nível superior. Apenas um professor da área rural tem ensino médio. Você não tem um município, uma capital do Brasil com tamanha performance. Nós temos praticamente 100% dos nossos professores com nível superior. Mas isso não resolve tudo, porque você tem um professor com nível superior, mas se esse professor, se ele não estiver permanentemente estudando, desenvolvendo a formação continuada, quer dizer, ele muitas vezes vai ter dificuldade de resolver
questões práticas que a universidade não resolve. A universidade dá a teoria, mas a prática só com o confronto com esse dia a dia e a formação continuada. Nós desenvolvemos uma política de formação continuada. O que é essa formação continuada? Nós temos uma pauta de formação de estudos, os professores estudam ao longo do ano, e nós desenvolvemos uma política de acompanhamento pedagógico. As equipes da secretaria, elas praticamente acampam nas escolas para avaliar como é que está esse trabalho do professor na sala de aula. Professores e alunos são avaliados. Nós temos 3 avaliações anuais em que a gente avalia como é que está o trabalho do professor, o que sabe o professor e o que aprende o aluno. E com base nessas avaliações é que nós orientamos a formação continuada do ano seguinte. Então a formação, ela é definida de um ano para o outro, com base na realidade que nós observamos. Isso contou muito para o alcance desse resultado. Mas tem um outro dado que é extraordinário, porque um dos indicadores do índice de oportunidade é a questão da taxa de matrícula nas nossas escolas. E nós temos nos 3 anos um crescimento extraordinário. Nós crescemos a matrícula em 14%. São quase 3 mil novos alunos que nós incluímos na rede. E quanto mais alunos incluídos na escola, melhor é a avaliação. E quanto mais alunos fora da escola, pior pode ser a avaliação. Então nós também crescemos a nossa matrícula. E o outro aspecto é o tempo de experiência dos diretores de escola. Os nossos diretores de escola têm, em média, 6 a 7 anos de experiência já com o trabalho administrativo, na gestão das escolas. Porque, prefeito Marcos, não adianta nós termos uma equipe muito preparada na secretaria, bons técnicos, se nas escolas, que é onde a coisa acontece ou deve acontecer, a gente não tem gestores qualificados, preparados para fazer a gestão. Cada escola é uma unidade administrativa. Nós não podemos, assim, renunciar a essa dimensão. Então, esses resultados se explicam pela elevada escolarização, por uma política de formação continuada que já tem 10 anos de existência. Ela foi criada em 2006, quando nós iniciamos o regime de colaboração com o Estado. A mesma política de formação continuada que tem o município, tem também o Estado. E essa questão do acesso de alunos cada vez maior à nossa rede. Eu queria também colaborar para incluir mais um elemento no sucesso, a parceria com o Estado. Sim. A própria matéria da época está destacando o Acre e Ceará, Osmi, colocando que onde houve a parceria da Prefeitura da capital com o Estado, e aqui nós chamamos de regime de colaboração, os resultados foram melhores, Narciso. Porque nós tivemos escolas que eram estaduais, que foram municipalizadas, escolas municipais que foram estadualizadas, e aí ajustou-se melhor a oferta do ensino, tanto no Fundamental 1 e 2, como no ensino médio. Então, eu incluo, né, nessa receita que o Márcio colocou, a parceria com o Estado, que tem sido muito importante. Aos dois eu quero fazer uma pergunta. E não há crítica nenhuma. Não há crítica, porque eu acho que é preferível o governo menos propagandista do que mais propagandista. Mas porque um feito extraordinário como este está sendo discutido a partir de uma informação trazida por uma revista de âmbito nacional, e vocês não se anteciparam a trazer essa informação para o domínio público. De qualquer maneira, não deixa de ser uma certa crítica, né? Ô, Narciso, Crítica justificada. Eu vou dizer uma coisa também, e a culpa não é só nossa não, é da imprensa também. Porque quando tem uma notícia muito ruim, ela vai para a capa dos jornais. É o que dá, é o que vende. Foi ano passado que saiu o IDEB, Márcio? Rio Branco foi eleita a 5ª melhor capital do Brasil na nota do IDEB. Se a gente pegar os jornais daquele anúncio do MEC, você vai ver que não foi a principal notícia dos jornais. Porque a nossa imprensa também, eu estou falando com todo respeito, estou aqui dentro de uma TV, ela noticia mais os problemas e até os acontecimentos aí inusitados, do que, por exemplo, você comemorar uma nota como essa. Então, claro, tem a nossa parte de não divulgar. Não é fazer propaganda, é divulgar informação, resultado, e agradecer quem ajuda, né? Mas tem também a imprensa que se pauta muito
Pelo negativo. Pelo negativo, por aquilo que prende a atenção das pessoas. Né? Mas, Marcos, é porque... Ela divulga muito mais o dono que morde um cachorro do que um cachorro morder o dono. Que é uma coisa natural, né? Mas Bom, não é, Marcos. Márcio? Qual que é a sua opinião? Né? Eu acho, Narciso, que a gente também tem feito um trabalho ao longo desses últimos 10 anos. Eu só posso falar por aquilo que eu acompanho mais por dentro, né? Seja a época da condição de vereador, sindicato, agora como gestor. A gente também tem feito um trabalho também de muita humildade, também de não pegar esses números e não sair comemorando esses números e nos acomodar diante de grandes feitos. Porque é bom dizer que são números muito bons que mostram que a nossa educação ela está avançando. Mas isso também nos confere muita responsabilidade. Porque quando nós propagandeamos bons resultados, esses resultados eles vão para a opinião pública, a sociedade vai ficando cada vez mais exigente e as pessoas estão exercitando mais a cidadania, né, as cobranças, os questionamentos. E nós temos que estar muito concentrados para o trabalho. Porque o bom resultado, ele aparece com legitimidade. Né? Já há uma boa constatação de que a educação como um serviço público no Acre, ela tem avançado muito, a ponto de nós termos uma retração, por exemplo, nas matrículas das escolas particulares e um aumento cada vez maior das matrículas das escolas públicas. Não se trata aqui de nenhum tipo de maniqueísmo, até porque eu acredito que é muito importante que você tenha a escola pública e a escola particular como alternativas. Uma pode ajudar a regular a qualidade da outra. E eu penso que assim tem sido. Essa referência, essa divulgação, essa sensação de que a educação tem avançado, que ela tem cada vez mais ampliado a qualidade e o serviço, é algo que a sociedade, a opinião pública, ela sente. Entendeu? E isso está muito entranhado nas pessoas. Mas essa provocação que eu fiz, Marcos Alexandre, é o seguinte. Eu peguei um levantamento estatístico feito pelo Ministério da Saúde sobre o SUS. Avaliação de 5 itens do SUS. Atendimento, qualidade, perspectiva de melhoria da ciência. Coincidentemente, o Acre, o estado do Acre, primeiro lugar em todos os 5 itens classificados. E eu não sei não, para mim o governo era para fazer aquilo ali um festival do bom sentido e mostrar, até porque se você chegar da Fundação Hospitalar aqui do Acre e chegar no hospital congênere do meu estado, que é o Monsenhor Valfredo Gugel, ou no Hospital Geral de Belém, ou no de Brasília, que é o pior. Ou no de Brasília, que é o pior. Você vai encontrar doente nos corredores, deitado em cadeira, no chão. E aqui você pode chegar na Fundação Hospitalar ou no pronto-socorro, Marcos Alexandre, qualquer dia, qualquer hora, a humanização no tratamento. E muitas vezes o governo está apanhando feito um cachorro e essas notícias boas não são veiculadas. Porque eu sou contra a propaganda. O governo, para mim, governo que faz propaganda, para mim ele não vale nada. Agora o governo tem que informar. Tem que prestar conta prestar conta através da informação. Mas, Marcos, parabéns pelo sucesso da educação, prefeito e secretário. É a pergunta agora? Eu quero fazer Vamos fazer no segundo bloco, porque nós vamos fazer um intervalo. Aí no segundo bloco a gente volta para Eu vou começar a provocar eles, sua tá? pergunta, por favor. Manda brasa. Daqui a pouquinho a gente volta, por favor, não saia daí.